Desde o início dos tempos, o ser humano tenta decifrar o que o aprisiona. Uns culparam o destino, outros culparam deuses, outros culparam o mundo. Mas existe um inimigo silencioso que todos ignoram, precisamente porque ele se apresenta como aliado. Ele chega sorrindo, prometendo abundância, progresso, vitória, reconhecimento. Ele não invade, ele seduz. Ele não assalta, ele promete. Ele não prende, ele convence você a se entregar. Esse inimigo é a ganância, o laço mais apertado que a humanidade já colocou no próprio pescoço. E o mais assustador é que a maioria sequer percebe que está sendo enforcada. A ganância nunca aparece com o rosto da ruína. Ela se veste como uma oportunidade, brilha como ouro, fala como motivação. Ela te diz, só mais um pouco, só mais um degrau. Só mais um resultado. Depois você descansa, depois você vive. E você acredita. Acredita porque parece lógico, esperado e plausível. Só que enquanto corre atrás do mais, algo dentro de você vai diminuindo, e diminuindo, e diminuindo. A correria te promete liberdade, mas entrega correntes. A abundância promete paz, mas entrega insônia. O desejo promete poder, mas entrega paranoia. O homem moderno vive convencido de que está avançando, quando, na verdade, está se afundando em um abismo escuro que ele mesmo cavou. E o grande problema não é o quão fundo ele caiu, é que ele acha que está subindo. Vivemos em uma própria corrida humana, onde ninguém sabe quem está na frente, ninguém sabe onde é a chegada, e pior, ninguém sabe por que começou a correr. A ganância é um nó que aperta enquanto você pensa que está afrouxando. É um veneno servido em taça de cristal. É uma prisão vendida como vitória. E quanto mais você tenta saciá-la, mais faminto se torna. As civilizações antigas sabiam disso. Reinos ruíram, impérios desmoronaram, não pela espada do inimigo, mas pela força invisível desse laço que corrói tudo que toca. A história inteira está repleta de avisos. Reis que morreram cercados de ouro e vazios por dentro. Generais que conquistaram o mundo e perderam a própria alma. Impérios cuja arrogância cavou a própria sepultura. Mas o homem moderno, arrogante como sempre, acredita que é diferente. Acredita que está acima dessas leis eternas. Acredita que basta tecnologia, dinheiro e velocidade para vencer a lógica da própria existência. E aí ele segue, trabalhando demais, desejando demais, acumulando demais, perdendo a si mesmo enquanto ganha tudo aquilo que não importa. Hoje, a ganância não está apenas na busca por riqueza. Ela está nas curtidas que você conta, nos seguidores que você disputa, no status que você veste, nas coisas que compra para provar para o mundo que vale algo. Você olha para si mesmo através da vitrine digital e diz, eu sou alguém agora. Mas quando deita a cabeça no travesseiro, descobre que há um buraco dentro de você que nem 100 vidas seriam suficientes para preencher. O homem faminto por mais é um homem incapaz de sentir o bastante. E é por isso que, apesar de vivermos na era de maior abundância da história, nunca fomos tão vazios, ansiosos, solitários e perdidos. Tanta comida, tanto acesso, tanta informação e tão pouca alma. Tantos caminhos e tão pouca direção. O mundo grita que você precisa subir, ganhar, dominar, vencer. Mas ele nunca te diz uma coisa simples. Para onde tudo isso te leva? O que adianta subir um trono que te distancia da própria vida? O que adianta acumular-se? Para isso, você tem que se perder. O que adianta conquistar o mundo se você não sabe mais quem é? O que adianta encher cofres enquanto sua alma grita por sentido? A verdade chocante, aquela que ninguém quer encarar, é esta. A ganância não está te libertando, ela está te prendendo. E quanto mais você alimenta essa fome, mais fraco você fica. Mais distante de você mesmo você se torna. Mais escravo você é. Escravo da comparação. Escravo do desejo. Escravo da aprovação alheia. Escravo de um sistema que lucra com sua falta de paz. A sociedade moderna te chama para correr, mas nunca te pergunta se você quer correr. Ela te convida para competir.
mas nunca te pergunta se você quer competir. Ela te convence de que precisa vencer, mas nunca te pergunta o que significa vencer. E assim, você se torna mais um correndo para lugar nenhum, mais um perdendo a vida tentando provar que está vivo, mais um confundindo movimento com direção. A ganância se apresenta como ambição, mas não passa de escravidão disfarçada. Ela te acorrenta com promessas, te sufoca com expectativas, te mantém dócil com a ilusão do quase lá. E o pior de tudo? Esse laço não sufoca só você. Sufoca sua família, seus amigos, seus relacionamentos, seu propósito, sua saúde, sua capacidade de amar, sua habilidade de sentir, sua clareza mental. O laço aperta a todos que tocam em você, porque quem vive pelo mais nunca está presente, nunca está inteiro, nunca está vivo de verdade. E quando você acorda, quando finalmente percebe a prisão, quando vê que toda a sua corrida não te levou a lugar nenhum, é tarde. Tarde demais para recuperar o tempo perdido. Tarde demais para recuperar o que o acúmulo destruiu, mas não tarde demais para mudar, porque o laço que te prende é invisível, mas pode ser cortado, e só existe uma lâmina capaz de cortar esse nó. Consciência. Consciência para ver o mundo como ele é. Consciência para perceber o vazio por trás do brilho. Consciência para parar de correr. Consciência para olhar para dentro. Consciência para entender que liberdade de verdade nunca vem do que você tem, mas do que você pode viver sem. E essa é a verdade que ninguém quer ouvir, mas é a única que pode salvar sua vida. A grande tragédia humana não está apenas no laço da ganância que sufoca o indivíduo, mas no silêncio coletivo que o protege. Um silêncio confortável, conveniente, covarde. Um silêncio que diz: todo mundo vive assim, continue. E assim, a humanidade segue, geração após geração, repetindo os mesmos erros que levaram impérios grandiosos à ruína. Só que agora, tudo acontece em escala global, mais rápido, mais silencioso e mais devastador. O homem moderno se tornou um herdeiro cego de um padrão que nunca questionou. Ele nasce dentro da corrida, é treinado para correr, educado para correr, aplaudido quando corre mais rápido, criticado quando diminui o passo e, quando tenta parar, sente culpa. Porque o laço da ganância também prende a consciência, prende a ideia de que ser menos é perder, quando na verdade ser menos é finalmente poder respirar. Vivemos em uma civilização que transformou o acúmulo em identidade. O valor de alguém não é mais medido pela sabedoria, pelo caráter, pela paz interior, pela virtude, mas pelo peso da carteira, pelo número de bens, pelas roupas que veste, pelo brilho do relógio no pulso, pelo carro que estaciona na garagem. E isso não é apenas perigoso, é desumanizador. A ganância substitui a alma por um código de barras, apaga a individualidade e coloca um preço no lugar. E o pior, as pessoas aceitam esse preço e defendem como se fosse um troféu. O homem que vive dominado pela ganância é incapaz de enxergar o real valor da própria vida. Ele se convence de que vive para enriquecer, mas, na verdade, enriquece aqueles que vivem às custas da sua escravidão emocional. A sociedade moderna descobriu uma forma mais eficiente de aprisionar o ser humano, não com correntes, mas com desejos. Correntes você pode ver, desejos não. Correntes você pode quebrar. Desejos você acredita que são seus. E é justamente isso que torna o laço tão apertado, tão convincente, tão fatal. A grande mentira da modernidade é simples. Você só será feliz quando tiver mais. E essa mentira se multiplica no coração humano como erva daninha. Começa no desejo por status, evolui para a obsessão por reconhecimento e termina na incapacidade total de apreciar o suficiente. Quando foi a última vez que você apreciou algo sem pensar no próximo? Quando foi a última vez que você sentiu paz sem ter que postar? Quando foi a última vez que você descansou de verdade? Quando foi a última vez que você viveu sem competir? O homem moderno não vive,
Ele calcula, ele compara, ele disputa. Ele tenta provar algo, algo que nem ele mesmo entende. E no final do dia, deita-se cansado, vazio, frustrado, mesmo cercado de tudo o que um dia jurou que o faria feliz. O vazio da ganância não é ausência de coisas, é ausência de si mesmo. O mundo diz que você precisa conquistar, mas não diz que antes de conquistar qualquer coisa, é preciso não perder a própria alma. Se você ganha o mundo, mas perde sua essência, você não ganhou nada. Só trocou de prisão. O coração dominado pela ganância é um campo de batalha onde nenhuma vitória é definitiva, onde toda conquista se torna pequena assim que chega, onde tudo que é suficiente deixa de ser no instante seguinte. A ganância faz a mente acreditar que felicidade está sempre depois, mas esse depois nunca chega. É uma miragem que se distancia quanto mais você corre em direção a ela. E enquanto você corre, percebe tarde demais que as coisas verdadeiramente valiosas ficaram para trás. O tempo que você não viveu, os abraços que você não deu, as conversas que você ignorou, as noites em que você não esteve presente, as relações que você deixou secar, a saúde que você sacrificou, a alma que você deixou de ouvir. A ganância é um laço que enforca devagar. Ela permite que você sorria, só para garantir que você continue cooperando. Ela permite que você conquiste, só para garantir que você continue desejando. Ela permite que você viva, apenas o suficiente para continuar sendo um escravo funcional. A ganância aperta, mas aperta com cuidado. Ela quer que você sobreviva tempo suficiente para trabalhar por ela. E quando o laço finalmente sufoca, você já está velho demais para recuperar o que perdeu. O mais assustador é perceber que a humanidade inteira vive assim. Povos inteiros se transformaram em rebanhos que marcham diariamente para o abismo, acreditando que estão indo para o topo. Países sacrificam suas próprias terras, sua própria gente, suas próprias raízes, tudo em nome de um progresso que ninguém sabe definir. Empresas drenam a vida de milhões enquanto vendem produtos para preencher o vazio que elas mesmas criam. É um ciclo perfeito de escravidão psíquica. E poucos percebem. A ganância é um laço que não prende apenas as mãos, prende a mente, prende a visão, prende a consciência. E o pior, os homens defendem a própria prisão como se fosse liberdade. Vivemos uma era em que o excesso é celebrado, mas a essência é ignorada, em que o acúmulo é idolatrado, mas o caráter é esquecido, em que ter valor substituiu ser valor. E então o homem segue, correndo atrás da corda que o enforca, aplaudindo aquilo que o destrói, esmagando o que realmente importa, adorando deuses feitos de cifras, adorando ídolos feitos de nada. Mas existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. O laço da ganância só te prende porque você insiste em segurá-lo. A corda não precisa ser cortada, basta ser solta. Mas para soltar, você precisa enfrentar um inimigo que assusta qualquer ser humano: o silêncio interior. É no silêncio que você descobre quem é, no silêncio que percebe o que falta, no silêncio que o laço revela o quanto te machuca, no silêncio que a alma te pede o que sempre pediu: menos peso, mais vida. Menos barulho, mais verdade. Menos corrida, mais presença. Menos ilusão, mais sentido. A ganância te prende porque você tem medo de parar, medo de encarar a própria sombra, medo de admitir que a vida que chama de sonho é, na verdade, uma prisão pintada de dourado. Mas existe saída, sempre existiu, e sempre esteve no mesmo lugar, dentro de você. A liberdade nasce quando você decide que o suficiente é suficiente. Quando você olha para o simples e vê grandeza. Quando percebe que nada do que é essencial pode ser comprado. Quando entende que não existe riqueza maior do que uma alma leve. A vida nunca exigiu tanto quanto a ganância te cobra. A vida nunca quis tanto quanto o mundo te convenceu a querer. A vida sempre foi simples. Quem complicou foi a corrida. O laço da ganância se desfaz com coragem.
coragem de escolher um caminho que poucos escolhem, coragem de dizer não ao excesso, coragem de romper um padrão coletivo, coragem de viver uma vida que faça sentido, mesmo que ninguém aplauda. Os sábios sempre souberam disso. O homem verdadeiramente livre não é o que acumula, é o que não precisa. O homem verdadeiramente forte não é o que possui, é o que se basta. O homem verdadeiramente rico não é o que exibe, é o que encontra valor dentro de si. E até que a humanidade compreenda isso, ela continuará sufocando, sorrindo por fora e morrendo por dentro. Mas quem desperta, quem escolhe romper o nó, descobre um tipo de vida que a maioria nunca experimentará. Uma vida leve, inteira, profunda, silenciosa, verdadeira. Se você chegou até aqui, significa que algo dentro de você já está despertando. Mas essa transformação não termina agora. Escolha um dos próximos vídeos e continue cortando os laços que te prendem. Siga adiante. A caminhada do guerreiro interior está apenas começando.